1 Pedro capítulo 3, a leitura de 1 a 7 e a mensagem nos versículos 5 e 6. Assim diz a palavra da salvação. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós nos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós cremos nas Tuas promessas, e talvez a principal que devamos trazer à memória hoje, nesse momento, é de que o Senhor realmente fala por meio desse instrumento que nós chamamos de pregação. A nossa oração, ó Deus, é que nós realmente ouçamos a palavra do Teu Filho, o bendito Senhor Jesus Cristo, que usa o vaso de barro humano para trazer a mensagem do alto, baseada nesse trecho das Escrituras, que o Santo Espírito do Senhor escreveu por meio de Pedro, o apóstolo. Tende misericórdia de nós e nos ajuda a entender, ó Deus, a Tua sagrada palavra, e não apenas entendê-la, mas principalmente praticá-la. Obrigado por esse trecho das Escrituras que nos ensinam tão detalhadamente como devemos proceder em nossos matrimônios, nos nossos lares. Ó Senhor, transforma as Tuas servas, as filhas de Sara, dê a elas cada vez mais arrependimento e aprimoramento no Senhor, e transforma-nos também, Senhor, nós, os homens, sacerdotes do lar, responsáveis pela liderança e pela condução do lar, da igreja e da sociedade. Tende misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a vivermos por esse santo evangelho explicitado aqui nas palavras de Pedro, como um pastor cuidando das suas ovelhas, e que nessa noite, por meio destas palavras, nós possamos ver também o Teu Santo Espírito salvando aqueles que ainda não são filhos de Abraão ou filhas de Sara, porque ainda não creram no descendente prometido, o Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite o Senhor possa torná-los filhos de Abraão e filhas de Sara, para a glória do Senhor. É no nome do Teu Filho bendito que nós oramos. Amém. Amém. Eu gostaria de ler rapidamente para vocês um exemplo de votos matrimoniais que nós tiramos do nosso manual litúrgico da nossa denominação. O primeiro deles diz assim: Fulano, você recebe esta mulher que tem pela mão, fulana, por sua legítima mulher, com o propósito de a amar, honrar e defender, sustentá-la, cuidar dela e ser-lhe fiel em todas as coisas, por todo o tempo em que Deus for servido, conservar ambos com vida. E agora o voto
para a mulher. E você, fulana, recebe este homem que tem pela mão, fulano, o seu legítimo marido, para amá-lo, honrá-lo, cuidar dele e ser-lhe submissa e fiel em todas as coisas, por todo o tempo que Deus for servido conservar ambos com vida. Vocês conseguiram notar aqui a semelhança e também uma diferença básica nos dois exemplos de votos? A semelhança é que ambos são bem bíblicos, seguindo uma linguagem que claramente flui até daquilo que nós estamos estudando aqui em 1 Pedro. Mas existe uma diferença básica. A mulher é chamada a fazer um voto em que ela vai ser submissa. Outros votos dizem até que a mulher vai obedecer ao marido. Você consegue, sinceramente, sendo mulher hoje no século 21, fazer um voto assim, que não seja só para inglês ver, que não seja da boca para fora, que não seja apenas um mero ritual, porque todo mundo sabe que no final das contas é impossível que uma mulher seja submissa ou até sequer seja exigida a ser obediente ao marido. Certamente é difícil e algumas crentes têm tirado essa parte de seus votos. Dizem para o ministro antes: olha, essa parte, pastor, eu não consigo dizer. E os votos têm que ser sinceros. E o ministro ali então acaba cedendo por alguma razão, e esses votos não são mantidos, ou pelo menos não são ditos como deveriam. Mas não obstante a biblicidade dos votos que eu acabei de ler para vocês, mais do que uma mulher crente se negar a fazer isso, eu fui testemunha lá em Brasília de um voto muito estranho da nossa geração de jovens, da nossa mocidade. Foi o primeiro casamento, e nós vimos ali então, num determinado momento em que os votos eram feitos, o nosso irmão querido dizer o seguinte, dentre outras coisas: prometo ser submisso a você. Isso mesmo, o homem, o noivo, pegando na mão da sua noiva, olhando nos seus olhos, ele disse: eu prometo ser submisso a você. O que leva um irmão crente a fazer esse tipo de voto? Ele quer apenas causar confusão? Ele quer apenas mostrar um certo tipo de rebeldia? Não era no seu perfil. Para entendermos um pouco o contexto, ele quis fazer aquilo ali, pensando que aquilo demonstraria para sua esposa exatamente o que ela precisava. Infelizmente, aquela irmã, ela vinha de uma casa também, um lar cristão, onde esses ensinamentos de Pedro não eram praticados. Ela via na sua casa um marido totalmente hipócrita, um pai que não tratava a sua mãe devidamente como a Bíblia ensina, e por sua vez então o sofrimento de sua mãe, e ela então começou a gerar em si mesma um medo do casamento, e para que ela soubesse que o seu matrimônio não seria assim, ela precisava ouvir do seu marido: vou ser submisso a você. Não é isso que as Escrituras ensinam. E a pergunta hoje mais crucial dessa sessão que nós vamos estudar é se realmente você, mulher hoje crente, consegue, ao se casar, obedecer o seu marido. Eu vou repetir. Será que você sequer entrou no matrimônio sabendo que você deveria obedecer o seu marido? E é óbvio que essa pergunta ela não para por aí. Os homens também recebem então um questionamento, que é o seguinte: você, homem, marido,
consegue guiar a sua esposa biblicamente? Porque aqui, lembrando bem, a ideia de obediência de uma mulher ao seu marido não diz tanto respeito a apenas a hierarquia ou a superioridade e a inferioridade de funções, mas diz respeito a uma mulher poder olhar para o seu líder, para o seu guia, para o seu pastor primário e obedecê-lo, porque ela sabe que ele é capaz de amá-la como Cristo amou a igreja. Certamente é difícil obedecermos a Cristo e a sua lei em vários momentos, é por isso que pecamos. Mas sem dúvida alguma, isso em nada é culpa dele. Ele é perfeito em nos guiar, em nos amar. Mas talvez você nessa noite, mulher, ainda pense assim: como é difícil obedecer ao meu marido, porque ele falha demais. Que bom que o versículo 7 está chegando, né? Já foram 3 sermões, esse é o terceiro direcionado para as mulheres. Mas o versículo 7 está chegando. Os homens que o aguardam. E nesse sentido, então, nós percebemos que Pedro, tratando dessa temática do lar, ele entra em bem mais detalhes da questão da submissão, do que ele tratou quando tratou da sujeição civil, da sujeição no trabalho, porque, sem dúvida alguma, essa relação do lar é muito mais importante do que essas outras coisas. Ela é mais fundamental. E assim nós já vimos aqui, então, no capítulo 3 de 1 Pedro, o procedimento da mulher, e vimos na semana passada a sua beleza externa e também interna. Em nenhum momento duas ideias que se excluem, muito pelo contrário, uma complementação maravilhosa. E nos versículos 5 e 6 deste mesmo capítulo, nós aprenderemos hoje então, em continuação ao nosso estudo, que as mulheres têm o privilégio de ganhar seus maridos para Cristo, ao serem e agirem como filhas de Sara. Os 2 sermões passados, eles têm temas parecidíssimos, porque é exatamente esse o propósito do texto. Mulheres cristãs que, por meio do seu procedimento, por meio da demonstração de sua beleza, principalmente a interna, e hoje, ao serem e agirem como filhas de Sara, elas ganham seus maridos. Essa é a promessa das Escrituras Sagradas. É para isso que temos aprendido isso. Não é apenas para resgatar matrimônios. Não é apenas para termos mais harmonia no lar. É uma questão de vida ou morte eternas. E é por isso que o Evangelho é mais uma vez manifestado hoje, por meio desses 2 versículos de 1 Pedro. E ele é manifestado em primeiro lugar no versículo 5, quando nós vemos aqui as mulheres então seguindo o exemplo de mulheres de outrora. O que Pedro quer dizer com isso? Leamos mais uma vez o versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Aqui nós vemos então, em primeiro lugar, a importância dos exemplos, a importância dos modelos. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não há soberba alguma nisso. Não há falsa modéstia alguma nisso. Há um equilíbrio perfeito de um homem que entendia o que é o caráter cristão, seguindo a perfeita varonilidade de Cristo Jesus. E é isso que eu e você precisamos dizer com toda ousadia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E no caso específico, mulheres poderem dizer umas para as outras: sede minhas imitadoras,
assim como eu imito a Cristo Jesus. Esse é o Evangelho, porque é então que Cristo Jesus é o exemplo clássico do exemplo. Ele é o modelo clássico do modelo. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 12. Aqui temos apenas um exemplo dentre vários. Hebreus 12, versículos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nós precisamos começar o sermão dessa forma, não apenas para mostrar que Jesus é o exemplo maior, mas para mostrar que no final das contas, esses dois versículos não têm como centralidade Sara. É fácil nos perdermos assim. É fácil entrarmos numa mensagem como essa e a tornarmos apenas uma mensagem onde olhamos para uma determinada pessoa e tentamos ser como ela. Isso só pode acontecer se nós entendermos que aquela pessoa estava olhando para Cristo em primeiro lugar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não imite alguém simplesmente porque você acha algo interessante naquela pessoa, você gostaria de ser como aquela pessoa. Ah, ela parece ser uma pessoa tão piedosa. Vejam como é fácil, já temos trabalhado isso aqui. Como é fácil uma mulher ser dedicada à igreja, aos trabalhos da igreja, aquilo que ela pensa ser o reino de Deus, e não ser em nada submissa ao seu marido. Esse texto nos mostra que é impossível termos uma mulher assim, e por sua vez um homem também, que age da mesma forma, como um exemplo e modelo. Não tem como separarmos as duas coisas. Não, ela é um exemplo para mim na igreja, mas em casa não é. É impossível que nós sigamos exemplos que não têm os seus olhos fitos em Jesus Cristo. E é por isso que Pedro aqui começa primeiro de uma forma geral, falando de mulheres de outrora, santas mulheres, como veremos já já. E aqui o termo outrora, obviamente aponta para a antiga aliança. Nós sabemos que uma das razões para que o Espírito Santo tenha escrito e preservado para nós o Antigo Testamento é para que ele sirva de exemplo, como diz lá em 1 Coríntios 10. Exemplo para aprendermos com os seus erros e, obviamente, com os seus acertos. E nós temos uma galeria de heroínas no Antigo Testamento, não temos? Esse sermão não teria hora para terminar se tratássemos aqui de cada mulher, de cada exemplo, de cada modelo. Mas eu escolhi um que eu acho que consegue captar toda a ideia que Pedro tem em mente aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, logo depois do livro de Juízes. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 3, versículos 1 a 11. Preste atenção no exemplo dessa mulher. E eu gostaria de lembrar aos irmãos o contexto dessa mulher. Ela era uma moabita. Ela estava fora da aliança do Senhor. Ela era, em tese, parte do povo amaldiçoado.
A graça do Senhor, humanamente falando, não podia atingir aquela população. Mas a graça do Senhor vai até ali e atrás então, não apenas para a terra prometida, mas atrás para dentro do povo de Deus que receberá a promessa. Ruth capítulo 3, a partir do versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te no lar, para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Vocês conseguem ver alguns detalhes importantíssimos de como Ruth se encaixa aqui na descrição de Pedro. Em primeiro lugar, Noemi, sua sogra, mostra a importância, como nós vimos na semana passada, de sua beleza exterior. Ela se ungiu, ela vestiu seus melhores vestidos, ela estava pronta agora para realmente tentar atrair para si aquele que era o resgatador da família. Mas ela não faz isso meramente pela beleza exterior, meramente pelo seu perfume, meramente por suas joias. Ela faz isso em obediência, em primeiro lugar à sua sogra, e depois demonstrando a Boaz que ela era sua serva. E aí Boaz dá aquela declaração que deve ser um modelo para as nossas jovens hoje, de como vocês devem buscar então, não jovens atraentes, que muitas vezes parecem piedosos e não são, mas aqueles que realmente agem e vivem de acordo com a palavra do Senhor. E por isso então toda a sociedade, e não apenas Boaz, podia dizer de Ruth que ela era mulher piedosa. É o testemunho das Escrituras. Quão obediente você é. Ruth é um exemplo. Ela não está buscando o seu próprio interesse. Ela não está fazendo aquilo por obrigação meramente, sem querer fazer aquilo. Ela entende agora, como uma mulher convertida ao Senhor, dentro da aliança, que era essa a vontade de Deus, aquilo que era de grande valor diante de Deus, como nós vimos na semana passada. Por isso, a importância de vocês, jovens mulheres, lerem, estudarem biografias de mulheres. Qual foi a última biografia de uma grande heroína da fé que você leu? Vamos lembrar que Ruth aqui, ela não tinha o mesmo acesso
a revelação completa que você tem hoje. Ruth não tinha a Fiel, a cultura cristã, a Nutra, a monergismo, blogs, que você tem, para você então ser ainda mais dedicada àquilo que Pedro está aqui dizendo. Essas mulheres de outrora, então, o que elas fizeram? Assim se ataviaram. Pedro está lembrando tudo aquilo que ele já disse e mostra, então, que essas mulheres realmente se preocuparam com aquilo que importava. Mulheres, exemplos, modelos de verdadeira piedade. É por isso que Pedro as chama de santas mulheres no versículo 5. Essa é a primeira característica. As santas mulheres. Você é santa hoje à noite? Você consegue se identificar com essa característica aqui? E a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que essa santidade não é uma santidade farisaica. Você não está estudando uma biografia de uma grande heroína da fé, tanto nas Escrituras Sagradas, como da própria história da igreja na redenção, para ver que essa mulher está lá em cima, num patamar inatingível, enquanto você está aqui. Os fariseus eram assim. E quando Jesus Cristo vem, então, com uma verdadeira santidade, com uma santidade perfeita, eles querem matá-lo. Porque eles perceberam que a sua santidade era falsa. Mas essas santas mulheres aqui manifestam a santidade que você também tem, pelo simples fato de ter nascido de novo, ou nascida de novo. Você é santa. Isso significa que você continua pecando. Isso significa que você continua num processo de santificação. Isso deveria lhe encorajar. Se você olha para a história, então, e consegue ver o que mulheres fizeram naquele tempo, isso é para lhe motivar. Se essas mulheres fizeram o que elas fizeram naquela época, sem tudo que eu tenho hoje enquanto tesouro teológico, quanto mais o Espírito Santo vai fazer em mim. É por isso que elas são modelo. Elas tinham pecado, mas são chamadas aqui por Pedro de santas. Além disso, Pedro fala que elas eram aquelas que esperavam em Deus. Talvez a melhor tradução fosse que confiavam em Deus. E aqui nós temos um aspecto chave para que tudo isso faça sentido. Quando mulheres santas, que ainda tinham pecado, e estavam sendo aperfeiçoadas pelo Espírito Santo, esperavam em Deus, elas demonstravam então que seus maridos, ou quaisquer outras pessoas, jamais foram ídolos em suas vidas. E essa é uma das maiores dificuldades para que mulheres realmente coloquem em prática isso que nós temos aprendido aqui. Vocês, infelizmente, de forma precipitada, transformam seus maridos em ídolos. E é por isso que é tão difícil, muitas vezes, obedecê-los. Por isso que é tão difícil conviver no seu lar, você prefere estar em outros lugares. Porque esses ídolos falham. Esses ídolos não conseguem também dar a você somente aquilo que Deus é capaz de dar. E é por isso que esperar e confiar em Deus é uma das tarefas primordiais da mulher.
E não pense então que esperar e confiar em Deus vai lhe tornar independente do seu marido. É justamente o contrário. É impossível que você espere e confie em Deus e não seja então submissa a Ele, e não seja então dependente dEle. Uma coisa leva a outra. É por isso que nós olhamos para mulheres dedicadas no trabalho da igreja, especificamente da igreja, que em primeiro lugar são dedicadas à sua obra e à sua função no lar. Essas santas mulheres que esperavam em Deus, qual é a característica principal? Estando submissas a seu próprio marido. Pedro tem que repetir isso. Você já falou isso no primeiro versículo. Nós já entendemos, Pedro. Muda o discurso. Não tem como. Não é uma mera repetição. Pedro está aqui fechando um ciclo. A ideia foi apresentada, a ideia agora está sendo concluída. Qual é a sua missão? É submissão ao seu próprio marido. E aqui nós vemos então a importância dos modelos que passaram e que viveram antes de nós. E aí você diz automaticamente: mas naquele tempo era diferente. As mulheres de outrora podiam ser submissas porque aquilo era da cultura da época. Nós estamos hoje celebrando esse culto também em ação de graças pela Dona do Carmo, mais um ano de vida, 88. Certamente, quando a Dona do Carmo era mais nova, as coisas eram diferentes. Mas talvez a submissão naquela época não fosse baseada no que as Escrituras ensinam. Talvez fosse baseada em machismo. Talvez fosse baseada em tradicionalismo. Talvez fosse baseada em pensamentos do tipo: será que mulher tem alma? Mulher não podia nem votar? Isso que é submissão? Não, não é. Nós não estamos falando aqui de épocas. Nós não estamos falando aqui de 100 anos atrás, 1000 anos atrás. Nós estamos falando de uma palavra que é atemporal e acultural. É por isso que nós vemos, por exemplo, feministas, como eu acabei de ver nessa semana. Uma feminista num fórum acusando o presidente Trump, Donald Trump, de querer voltar a um passado retrógrado e machista, onde os homens realmente dominavam as mulheres. E alguém perguntou a ela: por que você está dizendo isso? E ela disse: por causa do slogan da campanha dele: façamos a América grandiosa mais uma vez. E ela então conclui que aquele slogan está querendo dizer que façamos então agora as mulheres mais uma vez inferiores ou menores que os homens. Onde é que esse slogan está dizendo isso? Ninguém está discutindo a qualidade como marido ou até como presidente de Donald Trump e seus exageros e erros. O que nós estamos pegando aqui é essa ilustração para mostrar o quanto pessoas ainda acham que hoje, no século 21, o que nós estamos estudando aqui não tem qualquer cabimento.
É por isso que eu pergunto para você hoje, principalmente mulher, prestes a se casar, você realmente quer se casar com alguém cuja exigência das Escrituras é que você o obedeça? Pastor, tem que contextualizar. Isso era na época dos apóstolos. Quando Paulo fala em Timóteo que as mulheres não podem ensinar ou exercer a autoridade de homem, é claro que ele estava falando aquilo naquele contexto. Hoje não mais. É óbvio. Se nós contextualizarmos isso aqui, nós devemos contextualizar tantas outras coisas. E nós sabemos que as Escrituras Sagradas não nos dão qualquer liberdade para isso. A mensagem clara dessa noite, por meio desse texto, é que mulheres de outrora, que eram santas, que esperavam em Deus, manifestavam isso principalmente por sua submissão aos seus próprios maridos. A submissão feminina não é uma peça de museu. A submissão feminina não é algo que para na história e permanece ali, e agora então as mulheres agem de forma diferente, porque conseguiram os direitos e ainda continuam lutando por tantos outros. Se você é uma filha de Sara nessa noite, uma das suas principais missões enquanto crente é ser obediente ao seu marido. Se quando eu digo isso, você que é solteira tem ainda mais ojeriza pelo casamento, eu gostaria que você olhasse para o segundo ponto dessa mensagem. Pedro trata o exemplo de forma geral, falando de mulheres, nós aqui citamos Ruth, mas no versículo 6 ele fala como as mulheres devem seguir o exemplo de Sara. Versículo 6, leiamos mais uma vez. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Filhas de Sara. Essa expressão é fantástica. Eu não sei nem se tem, não pesquisei, mas está aí um nome de blog legal? Está aí um nome da departamental da SAF. Está aí um nome que representa aquilo que as mulheres piedosas de uma igreja devem ser e como elas devem agir. E quando você assiste ou lê as Crônicas de Nárnia, você percebe que os seres humanos ali são chamados de filhos de Adão e filhas de Eva. Mais uma vez, uma imagem fantástica. E por que isso? Filhos de Adão e filhas de Eva, não apenas pela sua humanidade, mas para demonstrar ali, na literatura de C.S. Lewis, exatamente a decadência ou a queda do homem, que agora precisa então de um mundo como Nárnia, manifestando redenção, manifestando harmonia ou esperança, em contraste a um mundo que estava decadente e quase acabando na Segunda Guerra Mundial. Os filhos de Adão e as filhas de Eva, eles são chamados também de filhos de Abraão e filhas de Sara. Porque se Adão e Eva representam não só a nossa humanidade, mas a nossa decadência, Abraão e Sara representam sim a nossa redenção, a nossa inclusão no pacto. E quando
que mulheres são chamadas de filhas de Sara, isso tem tudo a ver com uma inclusão pactual. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 28. Essa é a teologia de Paulo, aquela é a teologia de Pedro, é a mesma teologia. A diferença é que Paulo é mais detalhista. E olha que legal, Gálatas 4, de 21 a 28. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. E aqui então nós temos uma lembrança de Paulo, de que Sara é a nossa mãe. Sim, mãe de todos os crentes. E aqui Pedro então foca ainda mais nas mulheres, na feminilidade. Sim, Jesus é o nosso exemplo maior, o nosso pai Abraão, tantos outros heróis. Mas vejam que coisa maravilhosa o Espírito Santo está fazendo para vocês, mulheres. Além desses grandes homens, mulheres específicas serviram ou deveriam servir como modelo. Elas entendem as dores, elas passam pelas mesmas dificuldades, elas sabem talvez quão difícil seja obedecer um homem como Abraão. E o seu marido deve ser bem pior que Abraão. Filhas de Sara. Isso significa então que você tem nessa mulher, como Pedro já falou anteriormente, uma mulher santa que esperava em Deus. Mas nós olhamos para o texto e não é possível que Pedro escolheu esse exemplo. Quando Paulo escreve, ele está fazendo um contraste, é mais fácil entender a teologia ali. Mas aqui Pedro poderia ter falado de Ruth, poderia ter falado de Esther, poderia ter falado de tantas outras mulheres, ele escolhe Sara. Será que ela é o melhor exemplo? Parece que não. Nós olhamos, por exemplo, será que ela realmente obedeceu a Abraão? Nós vemos Abraão conhecido como aquele que recebeu um chamado e foi para um lugar que ele não conhecia. E ele foi justificado pela fé, ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E esse é um texto clássico para missões. Você é chamado para um lugar escondido, você não conhece, mas você vai em obediência. E quem é que vai com você? Se você é casado, a sua esposa, tadinha. Vamos, eu recebi um chamado. Mas onde é que nós vamos morar? E o plano de saúde? E os nossos filhos? Acredita, mulher! Vamos! E sim, Sara foi obediente. Tão obediente quanto Abraão. Foi também para um lugar onde ela não conhecia. Foi também para um lugar e ela nem sequer tinha ouvido o chamado. E tantos outros exemplos. Mas aqui, de forma impressionante, Pedro
nos leva a um texto onde nós temos, num certo sentido, a obediência de Sara, sem dúvida alguma. Mas um exemplo não tão bom assim de como ela procedeu. O texto fala que ela não apenas obedeceu a Abraão, como o chama de Senhor. Onde foi que isso aconteceu? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. A partir do versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Aqui é a primeira pausa. Vejam que Abraão não esperava esses hóspedes, e ele imediatamente então corre para Sara e diz: bora, mulher, faz alguma coisa. E ela obedece. Não sabemos com que humor, mas você sabe. Quando seu marido, depois de diversas advertências, ele continua levando para o almoço ou para o jantar seus amigos de forma inesperada. Bota mais um prato na mesa, bota mais água no feijão, e você obedece sorrindo. Essa é a obediência exemplar de Sara. Abraão está participando. Era importante. E aqui continua o texto no versículo 8: tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. O versículo 12 diz claramente: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor. Sara chamava Abraão de Senhor, e ele era obediente. Fiquem tranquilas, esse sermão não é para dizer que você, a partir de hoje, precisa chamar o seu marido de Senhor. Ufa! Mas esse sermão
é para mostrar que, apesar de não chamá-lo de Senhor, você deve obedecê-lo como tal, desde que ele esteja de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós já tratamos disso aqui. A submissão ao marido ou a qualquer outro superior é somente enquanto esse superior estiver de acordo com as Escrituras Sagradas. E nesse sentido, nós vemos Sara chamando seu marido de Senhor e ao mesmo tempo rindo da promessa de Deus. Num certo sentido, descrendo, incrédula. Ela é velha. O costume das mulheres para ela já passou. Qual é a esperança que uma mulher de 88 anos de idade tem? E não apenas riu, como quando confrontada pelo próprio Senhor, ela mente, ela nega, e o Senhor confirma: você riu sim. Você está entendendo por que eu pergunto se Sara realmente é o melhor exemplo? Será que Pedro aqui não falhou em escolher esse modelo para as mulheres? Nós poderíamos fazer uma enorme lista de outros erros gravíssimos de Sara. Mas é exatamente essa mulher que é tida como mulher santa, que esperava em Deus e que era submissa ao seu próprio marido, sendo-lhe obediente e chamando-lhe de Senhor. Sim, orgulhe-se hoje de ser chamada de filha de Sara. É um modelo especial, porque é um modelo que diz respeito à vida como ela é. Eu lembrei a vocês que a santidade aqui não é uma santidade farisaica, é uma santidade pé no chão, é uma santidade baseada na graça de Deus. E esse é o maior exemplo para você hoje. Porque talvez você, mulher, tenha entrado aqui completamente desencorajada, acabada, nada funciona, não tem esperança alguma, é pecadora, não consegue obedecer a Deus, faz votos e não consegue cumpri-los. Sara é o seu modelo. O quanto ela falhou, o quanto ela pecou, o quanto ela errou, e ela é tida aqui como modelo das filhas de Sara. Porque é isso que importa para Deus mediante a sua graça. E isso é evangelho. Evangelho supera erros, evangelho supera pecados, evangelho supera aquilo que nós não conseguimos superar. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 11, versículo 11. Deixe a Bíblia dizer isso para você. Hebreus 11, versículo 11. Não é possível que nós estamos falando da mesma mulher. Hebreus 11, versículo 11. Esse é o Espírito Santo escrevendo Sara. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu vou repetir. Pois teve por fiel
aquele que lhe havia feito a promessa. Pela graça de Deus, ela se arrepende, ela reconhece, ela crê. E essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da dona do Carmo hoje, ser filha de Sara, com 88 anos de idade, se arrepender de suas falhas e crer, e durante os anos que lhe restam, viver fielmente a Deus. Isso é evangelho. Isso é a razão pela qual Pedro escolhe Sara como um exemplo maravilhoso, não apenas por ser mãe realmente dos crentes, assim como Abraão é pai dos crentes, mas como esse modelo maravilhoso de uma mulher cheia de pecados e deficiências, tornada cada vez mais parecida com Jesus Cristo. E Pedro termina com duas atitudes que você pode então medir como vai a sua vida em relação a essa herança maravilhosa de Sara. No final do versículo 6, ele diz: da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Eu vou começar pelo mais fácil. Praticando o bem. Você não precisa ser diaconisa para praticar o bem. As escrituras sagradas, em nenhum momento da história, autorizam a ordenação de mulheres ao diaconato. Mas isso não significa que vocês não devam fazer de forma individual e até corporativa o bem. É uma característica de santas mulheres que esperam em Deus e são submissas aos seus maridos e obedientes a Ele. O bem flui de vocês. Você não pode ver um pobre na rua que você quer dar um banho nele, levar para sua casa. Você não pode ver uma pessoa necessitada que você já liga para um diácono e fala para ele fazer alguma coisa a respeito daquilo. Você não consegue ver o mal e não querer fazer alguma coisa para torná-lo em bem. Mas talvez você seja muito ocupada para isso. Talvez você seja como aquele sacerdote que passou e viu o marginalizado ali, acidentado, assaltado, e passou. Talvez você seja como o levita que passou também ali e nada. Mulheres que fazem o bem, elas são boas samaritanas. Elas param e elas acolhem e elas exercem então a função diaconal sem serem ordenadas para isso. Você faz o bem, pois você é uma filha de Sara. Essa deveria ser uma característica sua. E eu disse que essa era a parte mais fácil. Agora vem a mais difícil. Filhas de Sara não temem perturbação alguma. Graças a Deus que nessa noite nenhuma mulher aqui tem medo de qualquer coisa. Você tem medo de quê, minha irmã? Você tem medo que seu marido vai lhe abandonar? Você tem medo que você estudou tanto e não tem a carreira que você desejava? Você tem medo que você talvez nunca tenha filhos? Você tem medo que talvez você nunca se case?
tem medo de perder aquilo que lhe é mais precioso? Do que é que você tem medo nessa noite? Filhas de Sara não temem perturbação alguma. E isso não diz respeito apenas a qualquer fobia ou a qualquer medo, mas diz respeito principalmente ao fato de que mulheres, filhas de Sara, não têm medo de serem como Sara. Você tem medo de uma mensagem como essa, porque agora você tem que ser piedosa. Talvez você não tenha mais que trabalhar tanto como você trabalha para se dedicar ao seu lar. O que vão dizer de você? Talvez você tenha que ser mais carinhosa e mais cuidadosa com o seu marido, e alguém na sua própria família vai dizer que você é um capacho agora dele. Talvez você precise não se preocupar tanto com a sua aparência externa e investir tanto dinheiro nisso, e você tem medo que as pessoas agora realmente lhe achem feia. Filhas de Sara, nessa noite, não tenham medo de serem exatamente como a Bíblia descreve que vocês devem ser. Calvino escreveu: as mulheres não precisam se perturbar com as consequências de obedecer às ordenanças do Senhor. E esse talvez seja o seu maior medo nessa noite, do qual você deve se arrepender, e logo, porque você é santa, porque você espera em Deus, e você obedece ao seu marido. Fiz questão de frisar que esse sermão não é, em última instância, sobre Sara, ou sobre Abraão, ou sobre Ruth, ou sobre qualquer outro herói ou heroína da fé. Esse sermão é sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo, inclusive aquele que faz com que essas palavras sejam reais na sua vida. É por isso que eu concluo agora dizendo para vocês, mulheres, se forem renovar os votos, ou se forem fazer os votos pela primeira vez num casamento, vocês não precisam ter medo algum de dizer o seguinte: prometo-lhe ser submissa em todas as coisas, de acordo com a palavra de Deus. Não preciso lhe chamar de Senhor, isso já seria demais. Mas eu não tenho medo algum de lhe obedecer, porque eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse fazer esse voto e experimentá-lo em minha vida. Vocês conseguem imaginar o medo que a jovem Maria teve ao receber o anjo e a sua mensagem? Abra sua Bíblia, por favor, e aqui nós terminamos. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. A partir do versículo 26. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José.
A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Hoje vocês não são apenas filhas de Sara, vocês são filhas de Eva e de Maria, aquela que disse: pela graça de Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. E mediante isso, no seu ventre foi formado o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que hoje tira de nós todo o medo. Que medo você ainda tem de obedecer o seu marido? Maridos, que medo nós temos de guiar as nossas esposas. Vamos orar. Deus bendito e todo-poderoso, obrigado porque não há impossíveis para ti. E isso nos encoraja, porque nessa noite os nossos medos ainda nos afligem, nos travam, nos fazem tomar remédios e mais remédios, enquanto o teu santo evangelho nos liberta e nos ajuda a enfrentar a realidade da vida, sabendo que somos filhos de Sara, filhos de Abraão, tão falíveis quanto eles foram, mas ao mesmo tempo salvos pela graça e garantidos pela graça. Ó Deus, que nessa noite toda a igreja, como noiva do Senhor Jesus Cristo, entenda o seu papel em ser obediente ao seu marido em todas as coisas, e de lhe chamar Senhor, sim, em todos os aspectos também, pois tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Salva nessa noite aqueles que ainda não se casaram contigo. É no nome do noivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, concebido no ventre da Virgem Maria, que nós oramos. Amém.